Olá pessoal, hoje venho aqui contar uma história sobre o que teria acontecido se Goku conseguisse controlar o instinto superior. Vamos começar contando a partir do momento em que Goku conseguiu se transformar pela primeira vez. Como vimos, ele conseguiu fazer um chute onde ninguém acompanhou sua velocidade, exceto o Jiren. Depois disso, Goku se sente diferente e olha para seus braços e percebe uma espécie de aura diferente do normal. Continuando, eles começam a trocar muitos socos. E pela primeira vez o Goku conseguiu botar pressão em cima do Jiren, coisa que ele não havia conseguido nem com o Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado 20 vezes. E muito menos com a Genkidama. Até os deuses da destruição ficaram arrasados quando Goku conseguiu botar alguma pressão. Principalmente o Vermond, porque ele não havia conhecido ninguém com que se comparasse com Jiren. Depois disso, Goku fez um Kamehameha com todas as forças. Eu acho que aquilo era um Kamehameha, porém não causou muito dano ao Jiren. Com isso percebemos que Goku já estava começando a ficar cansado. Depois os deuses e os anjos começaram a tentar entender o que era aquilo. Porém só o Whis teve uma ideia do que poderia ser. Então o Whis disse que poderia ser um instinto superior. E os deuses ficaram com muito medo, pois isso era algo que nem o Bills havia alcançado ainda. Logo depois disso, Goku foi dar o maior socão no Jiren. Porém o Jiren com seu Haki parou o soco dele com a maior facilidade e disse: Saiyajins, que seres interessantes. E então Goku se destransformou e o Jiren mandou Goku para casa do baralho. Porém é agora que a alteração na história começa. Quando Goku volta para o chão, ele encontra Kali e Caulifla. Então agora, esquecendo tudo que aconteceu no anime, imaginem que Goku se levanta do chão com Caulifla em sua frente querendo enfrentar. E então Goku diz: olha, vejo que deseja me enfrentar, porém estou muito cansado e não poderei me transformar agora. Então Caulifla o responde dizendo: não seja idiota, eu quero ver aquela sua nova transformação que você usou contra aquele alien estranho. Então Goku diz que nem ele sabe como se transformou, porém vai tentar mostrar assim que conseguir novamente. Então sem demora, Caulifla vira Super Saiyajin e parte para cima de Goku, que já nem tinha mais forças sequer para virar Super Saiyajin. E então no meio da luta deles, Goku diz que já recuperou forças o suficiente para se transformar em pelo menos Super Saiyajin. E ele se transforma e eles voltam a trocar socos. Porém Goku começa a ganhar a troca devido às suas habilidades em artes marciais. Depois disso, Caulifla tenta ficar mais forte e acaba virando o Ultra Super Saiyajin. E então Goku reclama com ela dizendo que se ela queria ficar mais forte deveria virar essa forma, e então ele se transforma em Super Saiyajin 2. Como Caulifla já sabia fazer isso, ela também se transforma em Super Saiyajin 2. E eles voltam a trocar socos freneticamente. Até que então Kali pergunta se pode se juntar à luta, pois estava com muita vontade de lutar. Então Caulifla diz que seria até melhor ter uma ajuda para derrotar Goku logo. E então Goku diz que iria lutar sério agora. Então Goku se transforma em Super Saiyajin 3. E Kali e Caulifla ficam muito animadas com a transformação. E Kali também se transforma em Super Saiyajin. Porém Kali sentiu que não seria o suficiente para vencer Goku. E ela se transforma em Super Saiyajin lendário. Goku fica surpreso ao sentir o poder de luta dela. Mas Goku não fica com medo, pois sabe que o Super Saiyajin 3 é uma transformação muito poderosa, que se ele souber usar, pode derrotar as duas ao mesmo tempo. Porém ele também sabe que está bem cansado, e não poderia manter a transformação por muito tempo. Então sem enrolação, Goku parte para cima delas. Eles começam uma troca de golpes fantástica, que deixa Bills e Champa animadíssimos. Então Kali e Caulifla carregam um ataque juntas e lançam sobre Goku. Ele consegue aguentar e lança um Kamehameha com muita força nelas. Elas sobrevivem ao ataque, só que sofreram danos fortíssimos. Mas elas não desistiram e continuaram pressionando Goku, forçando a ele elevar mais ainda o seu Ki. Goku, sabendo que se não terminasse, logo acabaria sendo eliminado, ele começa a bater com mais força. Após algum tempo de luta, os três participantes, muito cansados, principalmente Goku, são forçados a aumentar mais ainda os seus poderes, fazendo com que a batalha fosse um tudo ou nada. Porém nesse momento Goku toma uma certa distância delas e diz: por que vocês duas não fazem a fusão? Assim teriam mais chances de me derrotar. Elas então gostam da ideia e fazem o que ele disse. Goku, ciente do que havia feito, se destransforma do Super Saiyajin 3, e elas dizem: você está nos subestimando. Vai lutar sem transformação? Então Goku, com um sorriso no rosto, diz: não é isso, é que eu vou ficar mais forte também. E Goku se transforma em Super Saiyajin Blue, então elas ficaram muito animadas após ver isso. Mas antes de começar a luta, Goku pergunta a elas o nome de sua fusão, então elas dizem: Kefla. Elas respondem em voz alta. E Goku diz: assim fica melhor, Kefla, vamos terminar o que começamos. Então Goku parte para cima de Kefla. E Goku começa tomando o que chamamos de surra. Ela só com o poder da fusão, sem sequer precisar de transformação, já era mais forte que o Blue do Goku. Goku, um pouco assustado, diz: eu achei que seriam oponentes fortes, porém não tão fortes, parece que eu a subestimei um pouco. Goku, então preparado para mostrar todo o potencial do Super Saiyajin Blue, aumenta absurdamente o seu poder, fazendo com que a arena tremesse. Kefla, sem sequer havia uma expressão no seu rosto, apenas observava atentamente Goku, que cada segundo gerava uma quantia gigantesca de Ki. E então depois de alguns segundos Goku diz: esse é todo o meu poder em Super Saiyajin Blue. Elas, um pouco surpresas com o Ki de Goku, pois não conseguiam sentir ele completamente, também se transformaram, porém em Super Saiyajin apenas, pois perceberam que já era o suficiente para se igualar a ele. Goku então diz: é melhor não me subestimarem também, pois esse ainda não é o meu limite. Kefla então diz com um sorriso confiante: idiota, é impossível que fique mais forte que isso.
Goku sem enrolação dá o primeiro golpe, que acerta Kefla jogando metros de distância. Depois ele a segue, executando uma sequência de golpes devastadores. Naquele momento a arena inteira parou para assistir o espetáculo, assim como fizeram quando Goku lutou contra Jiren. Então Kefla com tamanha força, responde os movimentos de Goku com um soco muito forte em sua barriga, fazendo com que ele ficasse paralisado por um momento. E então Kefla dá um chute em sua cabeça, e Goku vai voando direto para o chão, mas Goku já estava esperando que Kefla seria forte, então ele já tinha um plano em sua cabeça. Então logo quando Goku encosta no chão, ele usa o Kaioken aumentado 10 vezes, e rapidamente se recupera e parte para cima de Kefla. Kefla vendo que Goku já não tinha a mesma força, ela se vê sob pressão, e é obrigada a se transformar em Super Saiyajin 2. Porém mesmo assim os seus poderes eram praticamente iguais. Porém Goku pensou consigo mesmo, elas logo alcançarão o Super Saiyajin 3, o que falta para elas é experiência. Porém Kefla não espera por Goku e parte para cima dele, fazendo com que ele saísse na desvantagem, mas Goku querendo terminar logo com a batalha, pois logo seus poderes chegariam no limite. Goku aumenta seu Kaioken para 20 vezes, e então acerta um Kamehameha muito forte sobre Kefla. Ela não conseguiu aguentar a energia e foi lançada para fora da arena, porém nesse momento, Kefla usa um golpe e consegue voltar para dentro. Goku arrasado pois sabia que não teria força o suficiente para executar um outro Kamehameha com a mesma força, se vê sob tremenda pressão, pois já não aguentava mais nem sequer um Kaioken aumentado 5 vezes. Kefla com muita raiva, parte para cima de Goku fazendo sofre tremendo dano, a ponto de ele não aguentar mais a transformação de Super Saiyajin Blue. Ela se prepara para eliminar ele, e foi aí quando Goku se sente uma insaciável vontade de vencer, e rapidamente seus poderes começam a crescer absurdamente, fazendo com que todos ficassem impressionados, pois achavam que ele já havia chegado em seu limite. Kefla sem poder fazer nada, só observa Goku elevando seu Ki. E foi aí quando sentiram uma presença familiar, que era o instinto superior de Goku. Seus olhos voltaram a brilhar, e sua aura com uma vontade tremenda de vencer. Kefla muito ansiosa para ver que poder tinha Goku naquele momento. Goku olha atentamente para ela e diz: então era isso que você queria desde o começo. Desculpe não conseguir fazer isso antes, mas agora posso afirmar que esse é todo o meu poder. Então não se preocupe em se segurar mais, Kefla pode vir com tudo. Se você quer saber o que aconteceu depois disso, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar gostei nesse vídeo e dizer qual foi a parte mais legal nos comentários. Obrigado por assistir até o final, lembrando que nada disso é oficial. Valeu, falou.